Olá pessoal, bem-vindos de novo a mais uma aula de introdução à inteligência computacional. E hoje nós vamos ver a parte prática da nossa aula de lógica fuzzy. Nós vamos desenvolver alguns códigos aqui para empregar a lógica fuzzy na tarefa de aprendizado supervisionado. Vamos utilizar a lógica fuzzy tanto para problemas de regressão quanto para problemas de classificação. Essa não vai ser a última vez que nós vamos utilizar a lógica fuzzy. Para o nosso próximo conteúdo, a parte de aprendizado por reforço e de interação, nós vamos continuar utilizando lógica fuzzy, mas nós vamos ver aqui o básico do que é trabalhar com regras e com conjuntos nebulosos. Vamos lá. Então, gente, o nosso código no nosso notebook compartilhado aí com vocês. A gente inicia aqui com as importações básicas do Python, aquilo que nós precisamos para poder trabalhar. Lembrando que nós estamos executando aqui no Google Colab, né? Então ele é tudo rodando na nuvem. Bom, primeiro vamos relembrar aqui o que são funções de pertinência. Função de pertinência, que a gente costuma associar à letrinha grega mi, ela é uma função que recebe um número real e retorna um valor entre 0 e 1, de acordo com os parâmetros dessa função. Então, nós vimos lá que a gente tem funções triangulares, a gente tem a função gaussiana, a gente tem outras funções, como, por exemplo, a função trapezoidal e uma outra que a gente vai ver lá no final, que é a função singleton. Na verdade, gente, a lógica fuzzy não tá limitada só a essas funções de pertinência, não. Existe uma infinidade de funções de pertinência, embora essas sejam as funções mais comumente utilizadas. A gente vai ver o impacto da escolha da função de pertinência nos resultados da inferência daqui a pouco. Então, senhores, esses são os códigos aqui. Então, para ambas as funções, tanto a função triangular quanto a função gaussiana, a gente vai passar o valor de entrada, x, né? E a lista dos parâmetros. E esses parâmetros, eles são específicos de cada conjunto nebuloso, né? Que delimitam aí. Então, o que seriam aqui os parâmetros da função de pertinência? Seriam o intervalo de valores em que um conjunto nebuloso ele existe, né? Então, você tem aí essa existência do conjunto nebuloso, ela começa nesse limiar, né, nesses limites aí, e ela vai crescendo até chegar, por exemplo, no centro do conjunto, ok? E quem define como que isso vai acontecer são os parâmetros e a própria natureza da função de pertinência. Ok, então agora nós vamos ver o que são conjuntos fuzzy. Conjuntos fuzzy, que nós sempre denotamos os conjuntos fuzzy com a letrinha til, né? Então, a letra maiúscula com o til para designar que aquele é um conjunto nebuloso sobre uma variável v. Então, eu tenho uma variável numérica v, e dentro dessa variável numérica v eu vou ter vários conjuntos nebulosos. Esse daqui, o AI, ele é um dos conjuntos nebulosos. Mas, de qualquer forma, cada conjunto nebuloso ele tem que ter eles têm alguns atributos em comum. Ele tem um nome, né, designando qual que é o conceito que aquele conjunto nebuloso ele está designando. É importante dizer que nem sempre os nossos conjuntos nebulosos eles vão estar delimitando algum conceito assim explicitamente. Às vezes a gente está só pegando o conjunto de valores de uma variável numérica e dividindo em regiões. E aí cada uma daquelas regiões não vai ter um nome assim distinto. A gente só associa um número àquela região só para poder designar, ok? Então, a gente tem a função de pertinência, e aí eu posso ter, na mesma variável, eu posso ter mais de uma função na mesma variável. Em diferentes conjuntos nebulosos, eu posso ter diferentes funções de pertinência. Eu posso misturar, não tem problema nenhum. Geralmente são o mesmo, mas um conjunto nebuloso sempre tem uma única função de pertinência, ok? Eu tenho os parâmetros da função de pertinência e o ponto central do meu conjunto, que é o que eu utilizo para fazer a defasificação dos valores.
Para representar esse conceito, eu criei uma classe. A minha classe chama conjunto fuzzy, muito simples, né? Então aqui está o meu construtor, eu sempre passo o nome do conjunto nebuloso, a função de pertinência, os parâmetros da função de pertinência e o ponto médio. Eu vou associar todos esses valores aqui com os atributos. Aqui eu vou ter um método chamado pertinência. Então a pertinência eu vou passar um valor de entrada x e ele vai me retornar, na verdade o que a pertinência faz? Ele chama a função de pertinência mi já com os parâmetros deste conjunto nebuloso. Então eu chamo minha função, que eu passei como parâmetro, passo o valor de entrada e os parâmetros, né? Essa função aqui vai ser uma dessas duas, ou a triangular ou a gaussiana, por exemplo, ok? E ele vai me retornar qualquer pertinência desse valor x para este conjunto nebuloso, ok? Criei aqui uma outra função também, que é plot, para a gente poder gerar o gráfico dessa função de pertinência. Você passa um intervalo de valores, né, que ele vai avaliar a pertinência desse conjunto nebuloso para cada um desses valores nesse intervalo. E aqui um eixo do Matplotlib, né? Esse AX aqui é um axis, né? É um eixo, ou, utilizando a nomenclatura lá sem utilizar a nomenclatura do Matplotlib, isso aqui é uma tela onde a gente vai plotar este gráfico, ok? Então aqui eu vou, nesse intervalo, eu vou plotar todas as pertinências dos valores desse intervalo para este conjunto nebuloso. E aqui tem só uma forma de transformar ele em string, ok? Então aqui eu tenho a minha classe conjunto fuzzy, ok? O conjunto nebuloso, chame como quiser. Bom, o que eu só para simplificar aqui, quando eu tenho uma variável numérica, eu vou ter vários conjuntos nebulosos associados a essa variável numérica. Então eu vou organizar todos esses conjuntos nebulosos em um dicionário. Não vou nem criar uma classe para isso, vou criar um dicionário. Então o dicionário ele vai ter o nome do conjunto nebuloso, né, como a chave, e o conjunto nebuloso como valor. E aí eu vou ter a lista de todos os conjuntos nebulosos daquela variável. Então aqui eu criei essa função, chama plot conjuntos, que recebe um eixo, recebe o dicionário com todos os conjuntos nebulosos e o intervalo de valores. E aí ele vai plotar todos os conjuntos nebulosos que estão naquele intervalo. Então, antes de passar aqui para o aprendizado supervisionado, eu vou mostrar uma função de teste aqui. Vou pegar uma função, vou pegar uma lista de valores, ok? Está aqui o meu x. O meu x, ele vai variar. Eu vou gerar aqui uma array, né? Que vai variar entre menos 3π até mais 3π. Igualmente espaçados em espaços de 0.2, ok? De 0.2 em 0.2. Então ele vai gerar essa lista aqui para mim de valores. Esse aqui vai ser o meu x. A minha variável de resposta, ela vai executar essa função aqui, ó. Vou colocar a função aqui em cima para ficar mais fácil. O meu y, ele é o x ao quadrado vezes né, elevado ao seno de x. Então eu peguei essa função aqui, que eu inventei agora, podemos dizer assim, beleza? Eu sei essa função aqui, ok? Mas vamos supor que isso aqui é um conjunto de dados que você recebeu, ok? E você tem a sequência de valores de x e de y. E você precisa mapear esta função. Você precisa aprender essa função. Então tá aqui, ó, a minha lista de valores de x e a minha lista de valores de y. Isso aqui são os dados que você tem em mão. E aqui eu plotei para a gente ver, olha, como que essa função ela fica esquisita. Ela é uma função muito não linear. Ela é uma função difícil de se descrever, ok?
Eu tenho a definição matemática dela aqui, mas esse aqui é o meu processo gerador dos dados, só que isso aqui é informação que a gente nunca tem quando a gente recebe um conjunto de dados, né? Qual a função que está gerando. E nem sempre ela vai ser uma função matemática bonitinha igual essa daqui, ela vai ser uma função bem complicada, e aí tudo que você tem é o x e o y para tentar aprender essa função. Então, gente, para começar aqui, eu vou pegar o meu x, vou plotar aqui, colocar plot xlabel, x plt.y label, o meu y, para ficar claro quem é quem aqui. Então, aqui estão os valores do meu x, que está variando entre menos 10 e 10. E aqui os valores do meu y, que está variando entre 0 e 175. Ok? Então, essa daqui é a minha função. Eu vou criar alguns conjuntos nebulosos para a variável x e alguns conjuntos nebulosos para a variável y. Eu quero ver como eles vão ficar divididos. Então, olha só. Eu criei um dicionário dos conjuntos. Ok? Criei um dicionário. Então, o primeiro, esse dicionário de conjuntos vai ter dois outros dicionários. Um para cada variável. Um para a variável x, outro para a variável y. Então, olha só. A minha variável x é também um dicionário. Aqui eu tenho o primeiro conjunto. Vai ser os valores da esquerda. Vamos pegar aqui do menos 10 até os valores do centro. Então, eu vou criar um conjunto fuzzy chamado esquerda. Função de pertinência triangular, e esses são os parâmetros. Então, o ápice do meu conjunto é aqui no 10. E ele vai... Desculpa, o ápice do meu conjunto é aqui no 5. E ele começa no 10 e termina no 0. Então, tem uma piramidezinha aqui. Ok? Depois eu tenho do conjunto centro, que ele é um conjunto fuzzy, chamado centro, que ele também é triangular, que começa no menos 5 aqui. O centro dele, o ápice da pirâmide é no 0 aqui e vai até o 5 aqui. Então, ele vai fazer uma piramidezinha aqui, ó. Beleza? E tem mais um chamado direita, cujo centro é o 5 e ele começa no 0 e vai até o 10. Então, vai fazer essa piramidezinha aqui, ó. Beleza? Já no meu y, eu tenho o conjunto alto, né? Aí eu já estou utilizando, já estou criando conjuntos fuzzy com gaussianas. Então, aqui eu tenho o ponto médio da gaussiana, que é 175, aqui no alto, e eu tenho um desvio padrão de 2. Então, ele vai fazer uma descida aqui. Ok? Então, gente, para dar continuidade, eu vou fazer isso para o centro também, um que vai aqui mais ou menos, aqui no valor 100, aqui, certo? Aqui, então, vai ter uma gaussiana distribuída aqui, e outro que vai lá no 0, que tem aqui valor 2, então, a gaussiana aqui. Então, já tenho os meus conjuntos nebulosos, ok? Eu não executei a classe conjunto nebuloso, vou fazer isso aqui agora. Aliás, deixa eu executar tudo aqui. Executar a função triangular, executar a função gaussiana e executar conjunto nebuloso. Agora vamos voltar lá aqui. Agora eu vou criar, pá. E vou aqui embaixo, olha só, eu estou chamando aquele plot conjunto, aquela função que eu acabei de explicar. Eu criei uma janela com duas subjanelas, né, duas subplots, elas vão ficar aqui no AX. O AX0 vai ser essa janela, o AX1 essa segunda janela. Aqui no AX0 eu chamei passei o meu dicionário de conjuntos do X e aqui o meu dicionário de conjuntos do Y. E para os valores aqui. O intervalo de valores aqui passando de menos 10 até 10, então 100 valores igualmente espaçados nesse intervalo, e a mesma coisa para o y de 0 a 75, 100 valores igualmente espaçados. Aí quando eu mando executar, ele vai me mostrar os conjuntos nebulosos que eu criei para cada uma dessas, para essa função, tanto no x quanto no y aqui, ok? Então, esse foi o particionamento das minhas variáveis utilizando conjuntos nebulosos. Eu poderia fazer inúmeros outros particionamentos. Por exemplo, aqui embaixo eu vou ter um outro particionamento com muito mais conjuntos nebulosos. Olha, aqui eu criei
conjunto da extrema esquerda, da centro-esquerda, do centro, centro-direita, direita, direita, e aí lá no alto tem o alto, alto, médio, médio, baixo, baixo, médio, baixo. Então, olha só como é que fica esse mapeamento. Muito mais conjuntos nebulosos, ok? E aqui vários outros conjuntos nebulosos aqui. Poderia ter utilizado, por exemplo, só gaussianas, como esse daqui, olha. Vou gerar as gaussianas aqui. Então, aqui tem várias gaussianas espalhadas aqui no meio do meu. Então, tem várias formas de se fazer a divisão, o particionamento dos conjuntos nebulosos para cada variável. Nessa altura do campeonato, vocês devem estar se perguntando, olha, mas e como é que eu vou saber qual que é a quantidade ideal de conjuntos nebulosos? Quais serão os valores dos parâmetros dos conjuntos nebulosos? Isso é um problema de otimização. Então, nós vamos ver aqui que quanto mais conjuntos nebulosos tem, melhor fica a aproximação da função. No entanto, quanto mais conjuntos nebulosos, maior também fica o seu modelo. Ele vai começar a encher de regras. E aí, voltando lá na questão nas nossas aulas de aprendizado supervisionado, a gente sabe que a gente tem que prestar atenção para equilibrar o viés e a variância. Se a gente tiver conjuntos demais, a gente começa a aprender o ruído dos dados. Se a gente tiver conjunto de menos, aí ele não consegue aprender o sinal direito dos dados. Então, existe um valor adequado. Aí, para isso, por que não utilizar um random search, um algoritmo genético, para procurar qual desse número de conjuntos é o número ideal e quais são os melhores parâmetros desses conjuntos, ok? Isso podemos fazer tranquilamente para achar qual que é o melhor modelo. Mas aqui na mão mesmo, no olho, a gente já consegue fazer algumas aproximações e na maioria das vezes são aproximações que resolvem os problemas que a gente quer trabalhar. Agora que eu já tenho os conjuntos nebulosos, eu posso utilizá-los para criar regras, para aprender os dados, ou seja, para aprender esta curva aqui, esta função, relacionando os conjuntos nebulosos da minha variável x com a minha variável y. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer aprendizado supervisionado, puro e simples, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, nós vamos trabalhar com a indução de regras. Então, o modelo fuzzy, ele é um conjunto de regras, né? R, e essas regras, elas associam conjuntos nebulosos, ou seja, no meu precedente eu tenho os conjuntos nebulosos das minhas variáveis descritivas, ou seja, as minhas variáveis de entrada, o meu x, e no meu consequente eu tenho os conjuntos nebulosos da minha variável alvo, ou seja, a minha variável de saída, o meu y. Então, as minhas regras, elas têm esse formato x, ou seja, as variáveis descritivas, então y. Se o precedente, as minhas variáveis descritivas, então o consequente, as minhas variáveis, a minha variável alvo. Ok? A função do meu método de indução é aprender os conjuntos nebulosos, né, que associam essas variáveis. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar a minha função de indução. O que é a minha função de indução? Minha função de indução é aquela que eu passo com parâmetros. O data frame com os dados, né, tanto os descritivos quanto a variável alvo. Eu vou passar um x aqui, que é a lista dos nomes dos atributos descritivos. Vou passar o y, que é o nome do meu atributo alvo. E vou passar aquele dicionário que eu já criei anteriormente, que é o dicionário que contém os conjuntos nebulosos de cada variável. Então, só para lembrar, esse dicionário esse dicionário é esse dicionário aqui que nós criamos anteriormente. Então, vamos lá. O que eu faço aqui agora?
Primeiramente, aqui na minha função de indução, eu tenho a etapa de fuzzificação. O que eu quero com a fuzzificação? Eu quero pegar todos os dados numéricos que eu tenho, que são esses dados aqui, vem no meu data frame, e vou substituir eles por dados fuzzificados. O que vão ser esses dados fuzzificados? Então, só para exemplificar aqui, eu tenho aqui o meu x, né, que é o dado numérico, e o meu y, o dado numérico. Eu vou substituir esse x pelo nome de todos os conjuntos para o qual esse valor aqui tem a pertinência maior que zero. E vou substituir esse y aqui por todos os conjuntos nebulosos para os quais esse valor aqui tem pertinência maior do que zero. Então, esses são os valores fuzzificados, ok? Então, voltando aqui, no final eu vou ter essa lista aqui, que são os dados fuzzificados, e para cada registro do meu data frame, né, eu pego o índice lá do índice, pego o registro aqui, vai ter a minha linha lá daquela tabela. Naquela linha tem todas as variáveis. Aí eu vou gerar, essa aqui é a linha numérica, eu vou gerar um dicionário aqui para conter os valores fuzzificados. Então, bora lá. Aí eu vou pegar, para cada variável que está na minha lista de conjuntos, ok? Tem o nome de todas as variáveis, do x e do y. Então, para cada variável daquela, eu vou criar aqui uma variável, vou criar a lista. Uma lista vazia. Por que uma lista vazia? Aqui vai conter os conjuntos nebulosos, os valores fuzzificados daquela variável, nesta linha dos dados. Então, eu vou pegar todos os conjuntos nebulosos desta variável, né? Ele vai me retornar aqui, vou pegar os itens, né, do dicionário. Ele vai me retornar o nome, que é a chave do dicionário, e o conjunto nebuloso. Aí eu vou pegar aquele valor que está lá na linha daquela variável, certo? Aí aqui vai ser, por exemplo, x, aqui vai ser o valor de x naquela linha específica. Eu vou ver a pertinência desse valor de x para este conjunto nebuloso. Se for maior do que zero, ele vai entrar aqui na minha lista de conjuntos nebulosos para esta variável. Vou fazer isso para todas as variáveis, ok? E aí, no final, eu peguei esta linha de dados numéricos e transformei nesta linha aqui de dados nebulosos e adiciono ela aqui na minha lista de dados fuzzificados. Então, esse aqui é a minha etapa de fuzzificação. Peguei os dados numéricos e transformei ele em dados fuzzificados, ok? Então, agora nós vamos passar para a etapa de criação de regras, ok? Então, eu vou criar aqui um dicionário de regras, um dicionário vazio. E para cada linha lá dos meus dados fuzzificados, eu vou pegar os x, que são os atributos descritivos, que eles vão compor o meu precedente, e o meu atributo alvo, que é o meu consequente. Lembrando que cada variável aqui, ela pode ter mais de um conjunto nebuloso, né? Então, vamos supor aqui, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só executar essa função aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho um atributo x1, que ele tem dois conjuntos nebulosos, o conjunto A1 e o conjunto A2. E eu tenho o meu segundo atributo descritivo, que é o x2, ele vai ter o conjunto nebuloso B1 e o conjunto nebuloso B2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar todas as combinações desses conjuntos aqui. Então, olha só, eu utilizo esse aqui, itertools, né, ou a função product do pacote itertools para fazer isso. Olha o que ele vai fazer aqui. Então, se eu tenho esses dois aqui, eu quero gerar o produto cartesiano desses dois. For k in product x1, x2, print k. Olha só, ele combinou o A1 com B1, A1 com B2, o A2 com B1 e o A2 com B2. Ele gerou todas as combinações
possíveis. Vamos supor que eu tenho mais um aqui, mais uma terceira variável descritiva, que é a minha x3. Aí eu teria aqui, sei lá, C3 e C4. Aí eu colocaria ele aqui na minha lista. Ele vai gerar todas as combinações possíveis. Então, aí, se eu, por exemplo, eu tenho um registro lá, e aí são dois conjuntos nebulosos na primeira variável, dois conjuntos nebulosos na segunda variável, dois conjuntos nebulosos na terceira variável, quantas regras serão geradas por esse valor aqui? Serão geradas 6 regras. Ou seja, 6 precedentes diferentes possíveis de combinações aqui entre esses valores. Ok? Por isso que nós estamos fazendo esse product aqui. Esse x asterisco é a mesma coisa que eu falar isso aqui, ó, gente. Tá vendo que aqui eu estou passando um de cada vez? Beleza? Eu posso fazer isso aqui, ó. X é igual a x1, x2, x3 e passar aqui, falar o seguinte, ó, asterisco x. Ele vai gerar exatamente o mesmo resultado. Então, esse asterisco x aqui é como se eu estivesse descompactando tudo isso aqui e colocando aqui dentro. Então, olha só. Voltando aqui. Quando eu pego cada xzinho dessa linha aqui, né, do meu x, cada valor de x lá da minha linha, eu vou fazer a combinação aqui entre todos eles para gerar um precedente de regra. Certo? E aí, para cada precedente, eu vou pegar os valores de y, né? E aí eu vou gerar, por exemplo, 6 regras. Mas se tiverem mais duas, o meu y tiver 2 conjuntos nebulosos, então serão 6 regras, cada regra com os 2 conjuntos nebulosos lá. Então, gente, eu vou verificar se esse precedente, né, que vai ser isso aqui, tá vendo? Isso aqui vai ser o precedente, falando qual que é o conjunto nebuloso, quais são os conjuntos nebulosos. Se esse precedente já está aqui no meu conjunto de regras, que é um dicionário. Então, o precedente ele vai ser a chave do dicionário. Se não estiver, eu acrescento ele, pego aquele conjunto nebuloso do consequente e adiciono a frequência dele, que ele apareceu uma vez só. Se já estiver, ok? Aí eu verifico se o consequente já está naquela regra. Se não estivesse, a primeira vez que aquele conjunto de y apareceu, eu ponho lá 1. Se ele já estiver, se o precedente já estiver, se o consequente já estiver, eu só acrescento mais uma frequência para dizer que essa frequência ali vai designar para mim o quê? Eu utilizo a frequência para calcular o peso daquela regra. O peso daquela regra significa o seguinte: toda vez que aparece aquele precedente, aquela combinação de conjuntos ali dos atributos descritivos, quantas vezes, com que frequência aparece aquele conjunto no consequente. Então, quanto mais ele aparecer, quanto mais frequente ele for, mais importante ele é para aquela combinação de conjuntos nebulosos ali. Então, eu utilizo essa frequência aqui para poder calcular o peso. Depois que eu gerei todos esses padrões aqui, eu vou simplesmente normalizar os pesos. Eu vou somar todos os pesos, né, de todas as frequências de cada regra e dividir pelo total dessas frequências. E aí o meu peso vai ser um valor entre 0 e 1. Então é basicamente isso. O método de indução. Eu recomendo que vocês, obviamente, parem e leiam ele, linha a linha, tentem entender o que está acontecendo, tenham dúvidas, executem, tentem fazer até a sua versão deles mesmos, para vocês entenderem como que esse método ele gera o conjunto de regras. Vamos ver lá para aquele exemplo que a gente tinha gerado os conjuntos nebulosos, qual que seria o conjunto de regras que será gerado a partir dele. Vamos dar uma olhada. Então está aqui minha função, certo? Os dados, a função que eu quero aprender, os conjuntos que eu já tinha definido anteriormente, né? Aqui são 3 conjuntos triangulares para a variável x e 3 conjuntos gaussianos, e 2 conjuntos gaussianos para... Não, são 3 conjuntos gaussianos para a variável y. Bom, eu vou gerar aqui
a minha indução de regras, aquele método que eu acabei, passar o data frame com os dados, explicitando que minhas variáveis descritivas é só variável x, minha variável alvo é variável y, e aqui este dicionário com os conjuntos. Ele vai gerar para mim um dicionário com as regras, onde aqui eu tenho a chave desse dicionário, é o precedente da regra. E o valor de cada chave é o consequente de cada regra, certo? Então, isso aqui, aquele meu método de indução, ele vai gerar esse conjunto de regras aqui. É o suficiente, né? Eu tenho uma função aqui, que eu chamo de formata regras, só para dar uma formatação desse dicionário mais bonitinho. Olha lá. Então, aquele dicionário vai estar representando o quê? Se x é o conjunto esquerda, então y ele é o conjunto médio com peso 36 mais o conjunto baixo com peso 64. Se o meu x é igual ao conjunto centro, então o y é igual o conjunto médio com peso 11 mais o conjunto baixo com peso 89. E se o meu x é igual à direita, então o meu y é igual o conjunto baixo com peso 54, mais o conjunto médio com peso 29, mais o conjunto alto com peso 17. Ok? Então, isso aqui é a leitura que eu dou, eu não represento as formas desse jeito, na verdade, as regras que eu aprendi daqueles dados, elas formam esse dicionário, mas essa função aqui serve só para formatar esse dicionário de uma forma que fique mais legal para nós, seres humanos, entendermos o que significam as regras. Então, esse aqui é o conjunto de regras, ok? Que eu aprendi utilizando o meu método de indução para este conjunto de dados, que tem 94 instâncias, ok? Tem várias linhas aqui no meio, de x e y. Ele forma esta função aqui. Eu dividi os valores entre esses conjuntos nebulosos aqui, ok? Que geram esse gráfico aqui. E com eles eu consegui aprender essas 3 regras, que elas tentam descrever o comportamento desses valores aqui, ok? Aí vocês agora devem estar se perguntando, beleza, e como é que eu faço para agora, para um valor de x, eu transformar esse valor de x em um valor de y utilizando esse conjunto de regras? Para isso, nós precisamos da função de inferência. E a primeira função de inferência que a gente vai ver é exatamente para esse problema, que é um problema de regressão. Dá uma olhada lá. Então, nossa função de inferência, ela essa daqui é uma função de inferência para regressão, certo? Ela vai pegar um valor ela vai predizer um valor de y a partir dos valores x de entrada, utilizando o conjunto de regras que a gente tem. Lembrando que o conjunto de regras que a gente tem é esse que foi gerado aqui pela função de indução, beleza? Então, utilizando esse conjunto de regras, primeiro eu tenho que falsificar o meu valor de entrada, x, e aí eu vou identificar quais são os conjuntos nebulosos para cada variável descritiva. Daí, com esse valor nebuloso, eu vou tentar identificar quais são as regras que são iguais aos valores que eu falsifiquei aqui. Quando eu identifico, eu posso percorrer todas as regras ou utilizar, por isso que eu estou utilizando o dicionário lá. Então, eu vou gerar, falsificar e ver quais são as chaves do dicionário que são iguais aos valores que eu gerei. Ok? Então, aí eu seleciono essas regras. Depois que eu selecionei essas regras, que elas casam com os valores falsificados, eu tenho que determinar a ativação da minha regra. Qual que é a ativação da regra? Cada valor falsificado daquele, ele tem o valor de pertinência, né? Então, a ativação da minha regra é o mínimo entre todos os valores de pertinência dos conjuntos lá do precedente, né? Dos valores falsificados do precedente. Então, cada regra, a ativação de cada regra é o mínimo dos valores de pertinência de todos os conjuntos que estão lá, né? Dados os valores falsificados que eu peguei. Ok? Então, essa é a ativação da regra. Mas não acaba por aí, não. Cada regra também, você vai ver que eu consigo gerar um ponto médio. Dá uma olhada aqui no conjunto de regras. Olha só. O consequente da minha regra. O
consequente da minha regra é isso aqui, ó. Ela fala que esse y, ela é o conjunto médio com 0,36, com peso de 0,36, mais o conjunto baixo com peso de 0,64. Só que eu não estou pegando o conjunto inteiro, eu quero pegar só o ponto médio desse conjunto, o ponto médio desse conjunto, o ponto... e multiplicar por esse valor aqui. Então, ou seja, o consequente da minha regra, ele é um número, ok? E esse número, ele é o quê? Ele é o ponto médio de cada conjunto nebuloso multiplicado, ele é a soma dos pontos médios de cada um dos conjuntos nebulosos multiplicado, cada um deles, pelo o seu peso. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, o ponto médio da regra é o ponto médio do conjunto nebuloso multiplicado pelo seu peso. Isso aí considerando todos os conjuntos que estão no consequente daquela regra. Então, eu selecionei algumas regras, aquelas que casam com os valores nebulosos. Cada regra vai ter sua ativação, que é o MiJ, né? Eu tenho J regras aí selecionadas. Cada regra tem sua ativação, que é o MiJ. E cada regra tem o seu ponto médio, que vai ser o PMJ. PMJ aqui. PMJ, que é o ponto médio de cada regra. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar o valor de saída do meu y, que é a soma ponderada dos pontos médios de cada regra que foi ativada, vezes a ativação dessa regra, dividido pela soma de todas as ativações de todas as regras. Ok? Então, isso aqui é a fórmula de defasificação do meu modelo. Vamos lá na nossa função de inferência. Eu passo os dados, né, que são o meu x de entrada, a lista de campos, de atributos de entrada, o meu atributo-alvo, os meus conjuntos nebulosos e o meu conjunto de regras. Então, eu pego os meus dados de entrada e vou fuzzificar eles, ok? Então, eu vou criar um dicionário, que vai ser esse dado que eu passei aqui, fuzzy. Então, tira dados aqui, colocar dado para deixar claro que é no singular, é uma instância de cada vez. Então, eu vou pegar aquela instância e fuzzificar ela. Para cada uma das variáveis de entrada, eu vou criar um novo dicionário aqui. E esse dicionário, ele vai ter, vou testar para todos os conjuntos daquela variável, qual que é a pertinência. Se a pertinência dele for maior que 0, eu salvo ele lá, salvo o nome do conjunto nebuloso e também a pertinência, que eu vou precisar dela depois. Bom, agora eu já tenho o valor de entrada nebuloso, né, do dado, ok? E eu tenho para cada variável o nome dos conjuntos nebulosos, que é com os quais ela tem pertinência, e a pertinência associada também. Agora eu vou ativar as regras, eu vou procurar para cada uma das variáveis x, eu vou gerar aqui a lista dos conjuntos, né? Gerar aqui a lista dos conjuntos, para fazer aquela mesma coisa que eu fiz anteriormente, gerar o produto, né? As combinações de todos os conjuntos nebulosos. Vai ser um precedente possível dentro das regras. Então, eu vou ver. Gerei essa combinação lá de conjuntos nebulosos, esse é um dos precedentes. Eu vou perguntar, esse precedente aqui já tem nas regras? Ou seja, essa regra aqui existe? Ah, se ela existe, então beleza. Então, eu vou pegar aqui o meu consequente. O meu consequente, agora eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Achar o ponto médio da regra para depois fazer a defosificação. Então, aqui eu vou passar por todas as regras y, né, para todos os conjuntos y lá. Vou pegar o conjunto médio daquele conjunto, dentro dos conjuntos lá, da minha variável alvo, pegar todos os conjuntos nebulosos, pegar o conjunto médio desse conjunto nebuloso, multiplicar pelo peso da regra. E aí eu vou achar o consequente, que é o centro da minha regra. Mas não acabou, que ainda precisa achar a ativação da regra. Então eu vou pegar todos esses valores falsificados ali em cima, pegar do xfuzzy, né, que foi o valor nebuloso que eu gravei a pertinência das regras. A ativação da minha regra é a menor ativação dentre todas as ativações dos conjuntos nebulosos. Está aqui. Agora, basta defosificar. Eu vou pegar o numerador 0, sendo que o meu denominador é
é a ativação, a soma das ativações das regras, e o meu numerador é a ativação da regra multiplicado pelo centro das regras, ok? No final, eu retorno o numerador dividido pelo denominador. E pronto, está defosificado. Agora, será que isso vai funcionar? Então, vamos lá. Eu gerei esse conjunto de regras aqui. Agora, eu vou gerar uma função, né? Essa aqui vai ser minha função prever. Essa é minha função prever, ela vai estar chamando a função de inferência, de regressão, né? Vai estar passando por aqui, eu vou passar um índice lá do data frame. Eu vou pegar a posição, né, o registro que está naquela posição do data frame. Estou aqui falando que as minhas variáveis de entrada são x, a minha variável de entrada é y, o meu conjunto dos conjuntos nebulosos, as minhas regras. Então, aqui vai ser o meu y previsto, ok? E aqui ele vai chamar para todos os valores. Vamos comparar aqui agora os valores originais de x e y e do x com os valores previstos. Opa, gerar não. Eu mudei o nome da função, que é prever. Aí ele gerou esta aproximação da função. Aí eu sei que você está aí de casa pensando, nossa, mas essa aproximação é muito grosseira. Mas é lógico que ela é uma aproximação grosseira. Olha só, eu vou tentar descrever uma função complexa dessa, utilizando 3 regras e 6 conjuntos. É muito pouco, ok? O que acontece se eu aumentar isso aqui? Vamos, por exemplo, fazer uma outra distribuição aqui. Agora, eu vou criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos para x e 5 conjuntos para y. Vamos ver como é que ele fica. Aqui eu estou utilizando funções triangulares nos conjuntos do x e funções gaussianas no conjunto do y. Vamos ver como é que fica. Então, esse aqui é o meu particionamento. Vou fazer a mesma coisa. Vou gerar as regras, vou mandar imprimir as regras e vou gerar o modelo. Olha só, agora já tem bem mais regras. E a minha função está um pouco melhor do que estava essa outra aqui, que só com 3 regras. Certo? Mas ainda tem muita coisa para melhorar. Então vamos acrescentar mais regras ainda. O que acontece se eu fizer ela aqui, ao invés de utilizar as funções triangulares, eu colocar todas as funções gaussianas, por exemplo. Vamos fazer esse teste aqui. Coloquei um monte de função gaussiana. Vamos executar agora. Opa! Ele já está mais próximo aqui, mas ainda dá para melhorar mais. Só que é cansativo a gente ficar fazendo esses conjuntos na mão, né, gente? Então, eu criei uma função aqui embaixo que ele gera, ele pega o valor mínimo de x, o valor máximo de x, e aí ele passa um pouquinho para lá do mínimo e para baixo do mínimo e um pouquinho para cima do mínimo. E dividi em 15 conjuntos aqui. Aí eu só quero os centros dos conjuntos. Eu fiz a mesma coisa com o y, só que com o y eu peguei 7 conjuntos, passei um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. E aí eu fiz compreensão de lista, compreensão de dicionário, e gerei um conjunto fuzzy, né? Aí os conjuntos é x com um número na frente, com gaussiana, pegando cada um desses valores de centro aqui, associando com uma dispersão, né? Com um desvio padrão aqui, 0,5 para os valores de x e 0,1 para os valores de y. Então aqui eu vou ter vários conjuntos nebulosos, vamos ver eles aqui. Vários conjuntos nebulosos. Aqui a mesma coisa. Vou gerar as regras. Então, essa aqui é a minha base de regras. E essa aqui é a aproximação que eu consegui ter utilizando aquela base de regras. Então, gente, à medida que eu for aumentando isso aqui, que eu for aumentando o número de conjuntos, que eu for detalhando mais os meus conjuntos, ele vai colando cada vez mais em cima desta função aqui. Eu estou utilizando essa função, o quê? Estou utilizando poucos conjuntos de regras justamente para vocês entenderem que quanto mais conjuntos a gente vai colocando aqui, mais a gente vai aproximar aqui. E eu posso escolher
com qual nível de aproximação eu quero. Posso colocar aqui, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui 25 conjuntos. 25 conjuntos e 10 conjuntos aqui. Pá. Ops, parece que eu não fiz tudo aqui não. Fiz alguma coisa errada aqui. Ah, tá, desculpa, tá aqui. 25, 10. 25 conjuntos. Será que vai funcionar? Gerou muito. Olha, bem mais próximo. Então, à medida que eu vou aumentando aqui, mais ele vai colando aqui. E aqui está a minha base de conhecimento. Por quê? Porque quando eu vou aumentando o número de conjuntos nebulosos, por consequente, eu também vou aumentar o número de regras, esses conjuntos nebulosos, eles ficam mais específicos. Eles estão explicando só um pedacinho pequeno daquela região toda. Quando eu tenho poucos conjuntos nebulosos, às vezes tem muito detalhe para explicar num conjunto nebuloso só, e não dá para explicar. Então, quanto mais específicos os conjuntos nebulosos forem, mais eu consigo detalhar e mais eu consigo aproximar aquela função. Agora, às vezes a gente não quer que a função seja exatamente colada em cima. A gente pode querer, por exemplo, não, eu quero só uma aproximação grosseira disso aqui, para poder, só para me ter uma noção para onde está indo aqui a minha função. E aí eu posso diminuir o número de conjuntos e aproximar a função de acordo com a minha conveniência. Vamos dar uma olhada em outras funções aqui. Então, a minha próxima função de teste é essa daqui, ó. Tem duas variáveis. Aqui a gente estava trabalhando só com uma variável, né? X, uma variável de entrada e uma variável de saída, x e y. Agora, eu vou trabalhar com duas variáveis, x1, x2 e y. É essa função aqui. Ok? Então, está aqui o meu data frame, x1, x2 e o meu y. Eu quero agora aproximar essa função aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou gerar aqui os conjuntos automaticamente. Vou gerar o meu particionamento para x1, meu particionamento para x2, o meu particionamento para y e vou plotar aqui para vocês. Então, está aqui o particionamento x1 com 14 conjuntos e 9 conjuntos aqui embaixo. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aproximação menor dessa vez. 10, 10, 7. Da próxima vez eu ponho tudo isso em uma variável mais fácil. 10, 10, 10, 7. Ops, tem alguma coisa que está errada aqui. 10. Ah, não, desculpa. 9. Tem que ser um a menos. 9, 9. 6. Pronto, está aqui os meus mapeamentos. Vou gerar conjunto de regras e ver a aproximação. Olha a aproximação que ele fez com aquele conjunto de regras lá. É uma aproximação muito grosseira. E aqui está a minha base de conhecimento. Vamos voltar lá para aquele valor que estava. 15 regras aqui, 15 conjuntos ali, 15 conjuntos ali, 10 conjuntos aqui. Significa que aqui eu tenho que colocar ele 14, 14 e 8. Bem mais conjuntos, vamos ver aqui a aproximação, bem mais regras também, mas olha, a aproximação ficou bem melhor. E aí, à medida que eu for aumentando o número de regras, ele vai aproximando aqui cada vez mais. Então, aqui eu utilizei funções triangulares. E se eu utilizar funções gaussianas? Eu vou utilizar funções gaussianas aqui. Triangulares? Não, está gaussiana. Eu acho que aqui o meu problema aqui é só na impressão. Depois eu corrijo isso aqui. Mas enfim, são funções gaussianas. Está aqui, gaussiana, gaussiana, gaussiana. Está tudo aqui. Agora, eu vou mandar gerar. Olha aqui, você viu que ele já tem uma aproximação um pouquinho mais quadradinha, mas ele
Está mais próximo aqui. E aí, à medida que eu for aumentando a quantidade de conjuntos, ele vai colando cada vez mais, deixando a minha aproximação melhor. Então, o que acontece? Essas minhas regras aqui, elas estão descrevendo os dados. Elas estão descrevendo o comportamento dessa função aqui em termos dos conjuntos nebulosos, ok? E é muito interessante isso, gente, e aqui eu gostaria de fazer uma pausa para explicar isso. Mas isso é regra de se então. Cara, uma rede neural, aqueles que hoje em dia se tem todo um conceito de circuito neural. O que é uma rede neural? Que é várias multiplicações sucessivas de matrizes. Cada caminho possível dentro das multiplicações daquela matriz, ele é como se eu estivesse fazendo um se então desses. Entenderam? É lógico que com a quantidade correta de conjuntos, com a quantidade correta de combinações de conjuntos, eu consigo aproximar qualquer função, utilizando um sistema nebuloso, assim como eu consigo aproximar qualquer função utilizando uma rede neural. Então, o que eu estou dizendo é que redes neurais do tipo MLP, elas não são mais poderosas do que sistemas nebulosos. Muito pelo contrário, os dois têm exatamente o mesmo poder de expressão. Eles são reconhecedores universais de funções. E aí, quando eu tenho um problema de regressão, um problema de classificação, é a forma como eu utilizo esse poder computacional dela para poder resolver o meu problema. Então, quando eu olho para uma base de regras dessa daqui, essa base de regras, ela pode ser entendida, por exemplo, como se fosse uma rede neural, com duas entradas, ok? E essas duas entradas vão passar por uma série de processamentos e vai gerar esta saída lá no Y. Ok? Então, aí eu estou substituindo várias camadas de multiplicações de matrizes por essa asserção aqui direta. Ok? Então, aqui, cada regra dessa expressa o comportamento, né, de uma região dos dados aqui. Ok? E aí eu consigo expressar qualquer função, com qualquer complexidade que for, eu consigo aprender ela utilizando lógica fuzzy. Bom, senhores, aí nós vimos até agora problemas de regressão e problemas de classificação. Bom, gente, problemas de classificação não muda muita coisa. Primeira coisa, a minha variável y, ao invés de ser uma variável numérica, ela vai ser uma variável discreta, né? Ela vai ser uma variável categórica. Então, eu vou colocar um número lá, mas aquele número ele significa qual classe que eu estou querendo me referir, certo? E aí, no processo de inferência, ao invés de eu gerar um número de saída, eu vou escolher qual das classes que está lá que é a mais importante. Então, gente, para a gente poder trabalhar aqui, eu estou utilizando uma função de pertinência chamada singleton. Essa função singleton é uma função de pertinência que ela é 1 apenas quando x for igual ao centro da função nebulosa. Do contrário, ele é 0. Certo? Então, o singleton ele só tem pertinência 1, ele é um conjunto fuzzy que simula um conjunto crisp, um conjunto cartesiano que a gente já está acostumado. Eu utilizo esse conjunto aqui para poder representar a classe, ok? Então, a única mudança na função de pertinência, na função de inferência de classificação, é na etapa de defuzzificação, porque eu não vou retornar mais o número. A defuzzificação, ela vai calcular a relevância de cada classe, né? Representada por um conjunto, ou seja, cada classe é representada por um conjunto nebuloso do tipo singleton, e os pesos associados àquela conjunto nebuloso, ok? Então, olha só, quando a gente volta aqui nas regras, aqui eu tenho o meu conjunto nebuloso e o peso. Agora, por exemplo, quando eu tenho aqui, nas regras agora, cada conjunto nebuloso desse aqui representa uma classe. E esse mais aqui não representa mais uma soma, ele representa ou. Então, eu posso ter esta classe com essa importância aqui, ou esta classe aqui com essa importância. Ou seja, para esse conjunto aqui,
esta classe aqui é mais importante do que essa. Essa classe aqui é provavelmente a que deve ser escolhida quando eu encontro essa combinação aqui de conjuntos nebulosos no precedente. Então, veja bem, a relevância de cada conjunto, né, ou seja, de cada classe, é calculada como a soma ponderada do peso de cada regra, como eu mostrei lá, e multiplicado pela ativação de cada regra. Ou seja, cada classe ele vai depender de qual que é o peso em cada uma das regras escolhidas, mas também qual que é a ativação daquela regra. Então, a mesma classe ela vai aparecer em inúmeras regras, com pesos diferentes, mas as regras têm ativações diferentes. Aí eu vou dar mais importância para a regra que tem a maior ativação, obviamente. Então eu também consigo retornar duas coisas. Ou eu posso retornar uma classe só, retornando apenas a classe que é mais relevante, né, que tem o valor de relevância maior. Ou eu posso retornar um dicionário, né, com todas as classes e as relevâncias de cada uma, para eu entender como é que é a distribuição das relevâncias. Então aqui está a minha função de inferência, de classificação. Eu não vou falar da falsificação e do casamento de regras, porque é exatamente igual ao outro. A única coisa que eu tenho que falar aqui é da defalsificação. Aqui na minha defalsificação, eu pego o dicionário de regras que foram ativadas, né, que tem ativação maior do que 0, e vou pegar a lista de itens, né, que eu combinei no dicionário, isso, a regra, que é o precedente da regra, e o consequente da regra vão ser as classes. Lembrando que cada classe é um conjunto nebuloso do tipo singleton. Então eu vou pegar a ativação daquela regra, beleza? E aí eu sei que em cada uma das classes, né, que é um dicionário com todas as, que é o dicionário consequente, né? Eu posso até mudar aqui para ficar mais claro. Isso aqui é o precedente da regra. Isso aqui é o consequente da regra. Então, regra. Vai ficar bem mais claro agora. Regra. Precedente. Precedente da regra. Precedente. Aqui as minhas classes, elas são o consequente da regra. Ok? Então, em cada classe, no consequente da minha regra, tem a lista de classes e os pesos associados a cada classe. Então, para cada classe, aqui, gente, eu salvei a ativação das regras aqui no dicionário. Então, eu estou junto com o consequente, né? Então, eu estou saindo dessa ativação aqui para não combinar. Então, não misturar as coisas, né? Quando a classe ela é diferente de ativação, aí eu vou pegar aqui a classificação é um dicionário onde vai aparecer cada uma das classes e a importância daquela classe. A importância é o que mesmo? O peso daquela classe multiplicado pela ativação daquela regra, ok? E aí eu vou ter o dicionário que eu vou somando, né, eu vou adicionando os pesos daquela classe em cada regra, multiplicado pela ativação da regra. No final, eu divido tudo pela soma de todas as ativações. Aí eu vou chegar à importância final, a relevância final de cada classe para aquela classificação. Então, se eu for distribuir, o resultado que eu quiser vai ser o de distribuição, eu só retorno esse dicionário aqui, que contém todas as classes e a relevância de cada classe. Se não, eu vou pegar desse dicionário e vou pegar a classe que tem a maior relevância. Vai me retornar aqui. Então, vamos executar isso aqui. Para testar isso aí, gente, nós vamos utilizar o nosso dataset do Iris, que a gente já conhece de outros tempos, né? Que é aquele da plantinha lá. A gente já trabalhou com eles quando a gente estava vendo aprendizado supervisionado, modelos de árvores. Então, vou plotar aqui. Essa aqui são minhas três classes. A vermelha é a íris setosa, a verde é a íris versicola, perdão, e a azul é a íris virgínica. Então, classificar a íris setosa é bem fácil, porque ela está bem separadinha. Se eu pegar esse atributo aqui, que é o atributo comprimento petal,
eu consigo distinguir bem a íris setosa. Mas a íris virgínica e a íris versicolor, elas estão todas misturadas aqui. Então, o meu modelo ele vai ter que aprender a separar essas classes aqui. Lembrando que eu tenho 4 atributos descritivos, comprimento sepal, largura sepal, comprimento petal, largura petal e a classe. Ok? Então, eu tenho 5 atributos aqui no meu modelo. 4 descritivos e o meu atributo alvo. Então, eu vou substituir esses nomes aqui, íris setosa, por números. Eu criei uma função aqui chamada códigos, que vai receber aquele nome lá e vai retornar o número, que vai ser o código daquela classe. Então, a íris setosa vai ser o 1, a íris virgínica o 2 e a íris versicolor 3. Eu faço o códigozinho para criar esse novo atributo aqui chamado classe, né? Que vai pegar todos os valores descritivos lá e substituir pelo código. Quando eu mando executar aqui, eu tenho a classe e tenho o valor numérico da classe. Por que é importante substituir esse valor numérico? Porque aqui eu vou substituir por um conjunto nebuloso do tipo singleton, ok? Então, está aqui a minha lista de atributos descritivos, o meu x. Está aqui o meu atributo alvo, que é a classe. E eu vou criar 5 conjuntos nebulosos para cada conjunto descritivo. Aqui tem, gente, tem o código basicamente igual àqueles anteriores, um pouquinho mais complicado, que gera os conjuntos nebulosos para cada variável, para cada atributo desse daqui, certo? 5 atributos aqui no caso. Tá aqui, gera o dicionário dos conjuntos, que está aqui, e depois manda plotar ele aqui para a gente. Só o conjunto Y que eu criei na mão, que é com o singleton, falando qual que é o valor central de cada um deles. Ok? Vamos plotar isso aqui para ver. Realmente, vocês podem ver que na minha variável aqui, que está com singleton, eu mandei imprimir só... eu estou substituindo ela por a impressão dela por uma triangular. Depois eu vou corrigir isso. Mas está aqui os meus valores anteriores, o meu particionamento anterior, ok? De cada uma das variáveis. O que eu consigo gerar de regras com isso aqui, gente? Vamos dar uma olhada nas regras? Olha o conjunto de regras aqui, gente, que foi gerado. Conjunto enorme. Mas, na verdade, ele ficou grande mesmo porque são 4 atributos, né? E os atributos têm nomes grandes e os conjuntos também ficaram com nomes grandes, né? Mas mesmo assim tem bastante regra aqui. Vamos lá. O que eu quero fazer agora? Eu vou gerar os valores previstos e vou gerar a matriz de confusão para ver como que ele classificou. Então tá aqui. Vou gerar minha matriz de confusão com os valores esperados, os y que eu sei e os valores previstos. Olha só. Para a íris setosa, ele só errou uma da íris setosa. Para a íris virgínica, ele errou 2. Na verdade, ele errou mais uma. Ele errou 11. Não, ele errou 12, né? Contando essa daqui. Que foi a pior classificação dele, foi da íris virgínica. E tem a íris versicolor, que ele só errou 2, confundiu com a íris virgínica. Ok? Então, a pior classificação para ele foi a da virgínica. Ok? Quando a gente olha na acurácia preditiva, olha só, 90% de acurácia preditiva. Aí você vai falar, pô, mas tem só 5 conjuntos nebulosos. E se aumentar esses 5 conjuntos nebulosos aqui, por exemplo, para 10? Aí, ó, os conjuntos estão bem mais juntinhos, estão vendo? Agora nós vamos gerar as regras, aprender as regras. Vai demorar um pouquinho mais, né? Porque tem bem mais regras e tem bem mais conjuntos. Mas já terminou. Agora vamos ver a matriz de confusão. Olha só. Agora ele acertou todas da íris setosa. Errou 6 da íris virgínica. E começou a errar um pouquinho mais da íris versicolor. Será qual que é a acurácia desse modelo? 86, nossa, baixou um pouquinho. Não me dou por satisfeito, vou colocar 15 conjuntos aqui.
Tá bem mais denso agora. Vamos ver. Agora vocês podem ver, ele não errou nenhum da íris setosa, errou 2 da íris virgínica e errou 12 da íris versicolor. Vamos ver qual que é a acurácia disso? Voltou para os 90%. Então, eu tenho um modelo que, mesmo com muitas regras, ele não performou melhor do que aquele meu modelo que tinha 5 regras só, que tinha 5 conjuntos para cada. Então, eu vou voltar para aqueles 5 conjuntos, porque ele é menor e tem basicamente a mesma acurácia. Olha só, 90,6. Ok, pessoal? Então esse é o básico que a gente pode aprender da utilização de conjuntos nebulosos em tarefas de aprendizado de máquina. Eu posso utilizar eles tanto para problemas de regressão quanto para problemas de classificação. E a forma como eu represento esse conhecimento é através de regras. A gente já tinha visto modelos, por exemplo, os de árvores, a gente já tinha visto modelos de regressão e agora a gente está vendo um modelo de regras. Como eu falei anteriormente, eu estou gerando ali os conjuntos nebulosos num código se repartindo em conjuntos iguais. Mas isso não necessariamente, todas as variáveis têm o mesmo número de conjuntos. Isso não necessariamente precisa ser assim. Eu posso colocar um algoritmo de otimização para descobrir, por exemplo, qual que é a melhor distribuição dos conjuntos nebulosos e com o menor número de conjuntos nebulosos e a melhor distribuição dos valores para poder otimizar o meu modelo. Posso fazer isso com um algoritmo genético ou com um random search e gerar modelos bem bacanas, bem pequenos e bastante expressivos. Ok? Espero vocês na nossa próxima aula, galera. Até lá!